Bem-vindo 2025 e bora lá começar o ano organizando a nossa vida. Eu vou mostrar aqui para vocês todas as ferramentas que eu tô usando para me organizar esse ano. Algumas delas são físicas, eu vou mostrar aqui para vocês, inclusive o meu planner desse ano e outras ferramentas que eu vou usar. Mas também tem muita coisa que eu vou usar digital, então eu vou mostrar essas ferramentas para vocês e para que eu vou usar também. Desde muito nova eu sempre gostei de me organizar, assim, de usar agenda, caderno, eu sempre fui muito do papel, eu sempre fui muito disso. E não é à toa que no meu terceiro ano do ensino médio eu comecei a fazer isso de uma forma mais intencional, na época para estudar para o vestibular. E por incentivo, assim, de algumas pessoas, algumas ideias que foram aparecendo, eu tive a ideia de fazer o meu próprio planner e com isso eu comecei a vender eles. E juntamente quando eu comecei a faculdade de psicologia, eu também fundei essa marca e comecei a trabalhar nesse ramo. Então já são aí 7 anos de planejamento, 7 anos fazendo isso. E a primeira coisa que eu gosto de fazer é começar pelas metas do meu ano. O que eu quero para esse ano, o que eu vou fazer, o que eu quero alcançar. Então eu sempre gosto muito de começar o ano visualizando isso e sabendo exatamente o que eu quero, em qual caminho eu vou seguir, em qual direção eu vou. E assim, todas essas metas que eu estabeleço desde esse ano, desde 2018, elas sempre dão muito certo porque eu consigo ter ali uma mensuração do que eu tô fazendo, sabendo para onde que eu tô indo. Claro que vão ter muitas metas que eu não vou realizar, às vezes não é uma meta que eu realmente queria e aí eu vejo que não faz mais sentido. Mas para mim esse processo de metas é muito importante. E aí eu comecei esse ano, eu vou mostrar aqui para vocês. Esse ano eu coloquei elas aqui no Notion mesmo. Eu gosto de usar o Notion com um quadro de visualização de tudo da minha vida. E aí eu coloco aqui as minhas metas de 2025 e esse ano eu separei as minhas metas em financeiro e material, profissional, criação de conteúdo, fitness e pessoal. Então eu coloquei essas 5 áreas aqui para conseguir visualizar exatamente o que eu queria. E aí eu fui colocando assim, fui escrevendo mesmo ali no bloco de notas no final do ano o que eu queria para esse ano. E depois, gente, eu fiz um truquezinho aqui de mestre que foi só para dar um toquezinho a mais. Eu pedi para o chat GPT pegar todas essas metas e transformar elas em metas SMART. E se você não conhece esse modelo, é uma forma da gente fazer metas para que elas sejam mais alcançáveis, mais realistas ali, para que a gente consiga também mensurar o que a gente precisa fazer. E eu pedi para ele criar um quadro de visualização onde tivesse todos os prazos e ele dividisse essas metas do ano em meses. Então, todos os meses aqui tem o que eu vou precisar fazer, a meta que eu vou focar e o prazo dessa meta. Então, eu achei isso muito legal. Sim, recorri ao chat GPT para fazer as minhas metas do ano, para organizar isso, na verdade. E eu vou vendo aqui como que vai ser, né? Eu também não gosto muito de ficar presa ali aquelas metas, um processo muito bitolado, mas eu acho que vai ser importante assim também definir alguns prazos, definir alguns objetivos que sejam mais palpáveis, né? E quando se trata de organização, eu sou uma pessoa muito prática, sempre prezo muito mais pela funcionalidade daquilo que eu tô organizando, o que eu tô fazendo. E é isso que eu quero passar para vocês também, assim. Se você não tem a prática, o hábito de se organizar, seja para fazer as suas atividades do dia, seja para se organizar no seu trabalho ou na sua vida financeira, é importante que você faça primeiro o básico. Se você não consegue ter um planner ou se organizar em um planner, vai numa listinha de papel, vai, seja no celular, seja no bloco de notas, faz algo que seja funcional para você e que faça sentido dentro da sua rotina. Como eu sempre usei planner, eu sempre gostei muito de anotar o que eu precisava fazer no meu dia. Então, desde tarefas muito básicas a tarefas que têm prazos ou tarefas importantes, compromissos. Então, eu gosto de anotar absolutamente tudo que eu preciso fazer. E aí aqui eu vou usar esse ano essa parte mensal, assim, para saber o que eu preciso fazer em cada dia. Como eu ainda não comecei a organizar no planner, porque eu fiz o meu planner ontem, eu vou ainda passar para cá, mas provavelmente eu vou começar só no mês de fevereiro. E aqui na semana
A semana é toda dividida, então tem aqui os checklists, que aí eu vou colocando as tarefas e vou anotando aqui, marcando, e aí tem todos os dias da semana, hábitos e também motivo de gratidão. E eu vou usar basicamente essa parte aqui do planner. Ele tem também uma parte de controle financeiro, só que esse ano eu tô usando o Excel mesmo, eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu tô fazendo. E eu sempre gosto também, fora do planner, de ter esses bloquinhos aqui de anotações, então pra mim faz muito sentido ter assim por perto da mesa, porque eu sempre tô anotando ali alguma coisa, então esses post-its aqui também, colorido, eu gosto muito de ter essas coisas aqui para anotar. Às vezes eu tô estudando, fazendo alguma outra coisa, e aí me vem uma ideia ou uma tarefa que eu preciso fazer na cabeça, então é importante colocar isso nesse outro lugar que não fique só guardado pra gente. Então você ter ferramentas no teu dia a dia que te ajudem a colocar tudo que tá na sua cabeça para fora dela, colocar essa energia que você gastaria pensando no que você precisa fazer fora, te ajuda muito mais a ter mais energia cognitiva mesmo ali, a sua capacidade cognitiva para ser usada para outras coisas, para outras tarefas ou até mesmo para a sua criatividade, para você pensar em outras coisas. Então é muito importante que a gente coloque tudo isso como se fosse no nosso segundo cérebro. Esse lugar de despejo mesmo, de colocar aquilo que está na sua cabeça ocupando espaço desnecessário em outro lugar. E falando em despejo, ano passado eu comecei a escrever, assim, num processo mais terapêutico mesmo. Escrever o que eu estava pensando, o que eu estava sentindo. E às vezes eu não conseguia externalizar aquilo, e até mesmo para levar para a sessão de terapia, para você saber ali processar um pouquinho melhor aquelas ideias e conseguir levar para a terapia, é muito importante também. E aí esse ano eu fiz esse caderno aqui, também fiz junto com o meu planner. E é muito bom, assim, você ter essa prática da escrita, de você parar um pouco também, às vezes sair da tela, sair do celular, do computador e ir pro papel e colocar essas ideias ali. Posso até falar mais sobre isso aqui pra vocês, se vocês quiserem, então deixa aqui nos comentários. E esse ano também vou fortalecer muito esse hábito. E mesmo eu tendo sido organizada, assim, desde muito cedo, eu senti que do meio para o final do ano passado eu tava muito no automático. E isso tava me prejudicando, assim, no sentido de eu não tava mais fazendo as coisas que eu tinha que fazer, eu não tava mais fazendo as minhas leituras, por exemplo, eu não tava conseguindo ter ali o meu hábito de estudar e nem de organizar esse processo. E também a parte financeira tava assim, eu já sei o que eu gasto no mês, eu já sei o que entra no mês, mas eu sempre fui muito organizada nessa parte, tanto financeira quanto nessa parte de o que eu precisava fazer, do trabalho, enfim. E eu senti que o meu foco, ele tava só nos meus atendimentos. Então, parecia que eu sabia o que eu tinha que fazer na semana, porque eu tinha os meus atendimentos ali dos pacientes toda semana, nos mesmos horários, nos mesmos dias. E eu não estava mais me preocupando em fazer outras coisas, então ter espaço para outros projetos ou pensar em novas ideias ou até mesmo de produzir conteúdo para cá. Eu passei um tempo sem vir aqui para o YouTube, porque eu também estava muito focada lá no Instagram. Então, assim, parece que quando eu não organizo, quando eu não anoto isso tudo, ou eu não sei para onde que eu tô indo, assim, de metas e tudo mais para o que eu gostaria, parece que eu vou ali só no automático. Não que isso seja de todo ruim, porque também tem o lado bom. Os hábitos, eu já tenho aquilo tanto na minha rotina que eu faço eles de forma automática. Mas também tem a parte ruim, que é quando você deixa de lado algumas coisas que você gosta de fazer, ou que você prioriza e já não consegue mais por questão mesmo de organização, porque não era nem por tempo, não era por falta de tempo que eu estava deixando de ler ou que eu estava deixando de estudar outras coisas e me organizar nisso. Era realmente porque a minha energia ela estava muito mais voltada ali para o consultório, para o trabalho. Mas assim, eu também entendo o momento que eu estava no momento fazendo muitos cursos assim de mentoria, estava muito engajada também no Instagram. Então eu sei que eu fui deixando essas coisas não assim, por nada, ou não porque eu queria deixar de fazer aquilo,
mas eu sinto que quando eu tô organizada, quando eu tô ali sabendo o que eu tenho que fazer, anotando as minhas tarefas, anotando essa questão do financeiro, eu sinto que eu tô no meu lugar, sabe? É como se eu sentisse que tá, agora tudo tá fazendo mais sentido, agora eu consigo ter espaço na minha cabeça para pensar outras coisas e não só ficar ali naquelas tarefas ou pensando naquilo que eu tenho que fazer. Quando tá organizado, eu sinto que agora vai, sabe? Então é essa energia que eu voltei agora, depois do meu recesso que eu tive do final do ano, de que as coisas estão sendo organizadas agora, que elas estão se encaminhando em relação à minha rotina também. Eu tô usando dessas ferramentas justamente para me ajudar nesse processo, para que eu também consiga ali saber onde que tá cada coisa, sabe? Mas é muito importante que quando você veja esse vídeo, você veja todas essas ferramentas que eu tô usando, tudo isso que eu tô falando, você saiba que o mais importante é que as ferramentas que você usa façam sentido para você, que elas sejam realmente algo para te ajudar e não para te atrapalhar. Então, se você for fazer aqui um Notion e deixar suas coisas aqui e você nunca mais vê, também não vai fazer sentido para você. Então, tem que ser algo que faça sentido para você dentro da sua rotina e que você consiga adaptar para aquilo que você precisa também. Para organizar essa parte do consultório, de horário, de pacientes, eu uso o Notion Calendar, que ele já tem uma integração com o Google Agenda, e aí eu consigo também que a minha secretária ela tenha acesso a essa agenda e eu tenho acesso também. Eu acho o Notion Calendário, tem um layout muito melhor do que o Google Agenda, então eu prefiro usar ele do que o Google Agenda, como já tem essa integração, já facilita também. E ele tem os lembretes aparecendo ali quando falta meia hora para atividade ou para sessão, já aparece para mim. Então eu gosto de anotar nele os meus horários de sessão e também dos cafezinhos que eu faço. E falando em cafezinho, deixa eu contar aqui para vocês. Eu ofereço um horário na minha agenda que ele é disponível apenas para algumas pessoas que têm interesse em começar a terapia, mas não sabem como fazer isso ou não sabem como funciona a terapia e têm dúvidas. Eu vou deixar aqui para vocês o link da comunidade do WhatsApp. Lá a gente avisa quando a gente tem novas vagas e também como você faz para ter acesso a esse horário comigo. E eu não sei em que fase da sua vida financeira você tá, mas em todas as fases, em todos os momentos, é importante que a gente tenha uma reserva de emergência e a gente vá construindo essa reserva. E antes eu achava que para ter uma reserva eu precisava investir tanto por mês ou colocar tanto. Não é isso. Para a gente conseguir juntar um dinheiro, construir a nossa reserva ou investir, é muito mais sobre comportamento, é muito mais sobre constância e você conseguir fazer aquilo do que você estabelecer uma meta de X valor que você precisa ter todo mês ou toda semana para colocar lá. Porque quando você não tiver esse valor, você não vai fazer. E aí você vai quebrar esse hábito de investir, de guardar, justamente porque você não tem. E aí você acha que, tá, então isso daqui não é pra mim, então não vou organizar mais. E às vezes acaba não organizando por conta disso. E aí tem até uma coisa muito bacana que a gente faz, e tem até aqui na planilha, vou mostrar aqui pra vocês. Essa planilha é no próprio Excel e ela já é toda integrada. Então aqui tem a parte de orçamento mensal, que é o quanto que eu pretendo ali usar no meu mês, o quanto que eu preciso para usar no mês. Por exemplo, aqui ó, é a visão geral dela, e aí tem as despesas, despesas extras, tem o vencimento também, aí tem despesas variáveis, e aqui ele dá o balanço geral ali do mês, né? E aqui é quanto que eu vou colocando a cada mês nessa reserva. Então, assim, vai facilitar muito a minha vida, porque eu precisei de um tempo só para colocar as informações aqui, mas depois eu vou conseguir ter isso. E aqui tem o cartões de crédito também, e aí cada cartão de crédito você vai colocando o banco, aqui as assinaturas, aí tem o parcelamentos, outros gastos, e é muito bacana. E aí já é tudo integrado, então eu já tenho ali a administração, né, do meu dinheiro de uma forma muito melhor e mais visível aqui. E isso daqui foi só um boom a mais que eu precisava para conseguir, de fato, saber para onde que estava indo cada coisa, saber quanto que eu gasto assim por mês, para que eu tenha um orçamento base
e que eu me baseei por isso, porque como eu sou uma profissional que eu trabalho por conta própria, eu preciso ter isso. Então, assim, de certa forma acaba sendo algo que não é tão estável quanto se eu trabalhasse de forma CLT, mas eu também preciso ter ali o meu orçamento, saber quanto que eu vou precisar para viver naquele mês. E também, se você não faz isso, comece com o básico, comece com o que você pode, anotando as suas entradas e saídas, sabendo quanto que você gasta ali por mês, quanto que você vai precisar, e também para que você não se endivide, que você consiga ali administrar tudo direitinho, principalmente essa parte de cartão de crédito, que pode ser um problema para muita gente. E dessa parte dos estudos, como eu falei, eu preciso ter tudo muito organizado para que na minha cabeça faça sentido. E antes eu usava o Notion também para essa parte de anotações, de aulas, tudo mais, e já deixava em pastas. Isso já facilitava um pouco a minha vida, assim, para que quando eu precisasse daquela informação eu já soubesse onde ela estava e eu só consultasse lá. Mas eu descobri o Obsidian, não sei se você conhece, se você já usou, que é como se fosse um segundo cérebro. Eu coloco todas essas anotações, todas essas informações, esses conceitos, tudo que eu estudo aqui, eu vou criando notas e essas notas elas vão se aglomerando e vão se interligando. É como se fosse realmente criando ali um grande cérebro no final disso tudo, ali quando eu for adicionando mais informações e integrando um conhecimento com outro, fazendo links, que é assim que a gente aprende. E também tendo mais acesso a esse conhecimento. Então aqui eu vou conseguir colocar tudo isso, todas essas informações e voltar nelas quando eu precisar. E isso também vai me ajudar muito mais a otimizar a minha criação de conteúdo para que eu também saiba aonde que tá essas informações e eu também tenha um repertório ali maior de conteúdo para que eu possa também fazer. Eu vou usando essas ferramentas, vou contando aqui para vocês também o que eu for continuar. Se não fizer mais sentido também, eu deixo de usar e tá tudo bem. O que importa é que seja funcional para mim, que tenha sentido. E se esse conteúdo te ajudou, encaminha ele para uma pessoa que você também quer que esse ano de 2025 se desenvolva mais, se conecte mais com aquilo que importa e que a gente consiga formar mais essa comunidade. Eu tô com uma meta desse ano para o canal, que é de conseguir 1000 inscritos. Então eu conto com você para me ajudar nisso. Aproveita para curtir esse vídeo também, porque o YouTube entende que esse vídeo é relevante e ele começa a entregar para mais pessoas. E me conta aqui nos comentários o que mais vocês querem ver aqui esse ano. Eu tô bem disposta a trazer mais conteúdos para cá. Inclusive eu tô com a meta de trazer 2 vídeos pelo menos por mês, porque eu não tava vindo com nenhum. Então eu quero continuar desse jeito. Eu vou aumentando também à medida que eu for vendo que vai dando certo. Quem sabe aí 3 vídeos por mês, vídeo por semana, por aí. E eu vou deixar aqui minhas redes sociais também para vocês me acompanharem lá no Instagram. E a gente vai se vendo por lá e por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.